Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos a mais um dia de estudo, de reflexão, de consolação do nosso Evangelho. Agradecemos ao coral pelas energias tão gostosas, com a música de Sheila, com o hino a José Grosso, que parece que quando o coral cantava, todo o centro se irradiava de uma energia maravilhosa, porque a arte, ela é expressão, e a arte espírita, ela é uma expressão tão profunda, que ela movimenta em nós as nossas maiores qualidades. E quando nós nos colocamos à disposição de Deus, essa movimentação, unida à força do Pai, faz milagres, faz prodígios. Quando a gente consegue se comover, se emocionar, todas as células do nosso corpo vibrando. Quem nunca sentiu aquele arrepio que vem de dentro e parece que nos expande? É a nossa consciência despertando do longo sono do cotidiano. Nós dormimos tanto na sociedade, mais especificamente, todo momento que não sentimos ou que não focamos no sentimento divino, nós estamos dormindo. Nós estamos mortos, porque a verdadeira morte não é o falecimento do corpo, mas é o não seguimento da lei de Deus. É o momento em que nós não nos abrimos para a vida. Porque Deus tem um amor tão grande, que há bilhões de anos, quando o nosso universo iniciava, quando expandia aquela força, aquela luz magnífica, aquele som, aquele princípio que irradiava todas as formas da vida que conhecemos hoje, aquela grande árvore que era Deus, irradiando as sementes, a sua imagem e semelhança, o verbo do início, que se materializou e habitou entre nós, que se fez carne, a existência a partir da essência divina, nos gerou naquele instante como espírito, como um princípio inteligente do universo, como uma mônada, como uma unidade, uma individualidade única, vinda de Deus. E essa individualidade ao longo do tempo, ao longo do espaço, se unindo a outras individualidades, formando os seres do reino mineral, as pedras que nós estamos pisando, as rochas, o diamante bruto, a vida que dorme, na expectativa, pois tudo que Deus criou tem vida, de uma hora despertar para a criação. Nós fomos então minério, nos unimos a outros princípios, a outros minerais, e formamos compostos como um lindo diamante. O diamante não é só belo pelo preço ou pela beleza, ele é belo pela organização complexa, uma organização tão bela que nós conseguimos enxergar através dele. Uma expressão tão magnífica do reino mineral, que ela é límpida, transparente. E o tempo vai passando, e esses minerais vão se reajustando, vão se organizando, vão se unindo de forma diferente e formam as plantas que desperta um princípio ativo, vital. É Deus organizando nós com os nossos irmãos,
para uma forma mais complexa de vibração. Então a planta suga a água do solo, suga os minérios, une-se com eles e evolui. Até que uma hora essa planta que desperta logra o reino animal. O momento em que os seres alcançam um ponto de organização, em que aparentemente conseguem uma certa autonomia de vida, mas ainda regidos pelo instinto. É o início da manifestação da autonomia, regida ainda pela vontade absoluta de Deus. É por isso que ao mesmo tempo que a natureza parece agressiva, ao mesmo tempo que se você cai numa selva, a chance de sobrevivência diminui, ao mesmo tempo naquele bioma, naquele habitat, existe Deus vigorando. Por isso que a natureza não se destrói, por isso que ela é equilibrada, por isso que ela não se degrada. Somos nós, homens, que vamos atrás dela. Então esses animais que se alimentam de outros animais, que se alimentam de outras plantas, e essas plantas que por si só se nutrem dos minerais, representam a vontade de Deus da grande solidariedade que existe no universo. Tudo no universo se encadeia, tudo no universo se unifica. E o que Deus junta, o que Deus une, o que Deus prospera e evolui, ninguém separa, ninguém põe fim. O livro dos Espíritos nos diz que o Espírito jamais regride na tua evolução. Racionalmente seria impossível regredir. A partir do momento que você sabe dominar algo, a partir do momento que você tem essa potência, essa virtude, você se torna ela. E o que você se tornou, ninguém pode retirar, porque pertence a você. Mas esse princípio de união que passou do mineral, do vegetal, do animal, por fases evolutivas, chega no momento crucial de despertar a consciência. A consciência que é a autonomia, o livre-arbítrio de viver por si só. Então aquele ser, aquele animal que não sabia que existia, que não tinha noção de que ele era, desperta e começa a ser autônomo. Aquele animal que olhava o seu reflexo quando ia beber água no rio e não sabia que ele existia, começa a despertar uma singularidade. Eu sou. Por isso que a frase eu sou, que ela é tão repetida por Jesus, é tão repetida por outras religiões do Oriente. Ela é profunda, porque remete à própria existência. Ocorre que daí, o homem, quando percebe que ele mesmo existe, ele começa, assim como uma criança quando ganha um brinquedo novo, a abusar do brinquedo. E uma hora o brinquedo quebra. Então aquela noção de si mesmo, aquele ego, aquele eu, começa a se exacerbar e nós vamos ter a figura do egoísmo. A fonte de todos os males. A autoafirmação que não mais consegue enxergar a evolução coletiva, que não consegue mais perceber que antes, quando era mineral, se uniu ao mineral, se uniu ao vegetal, que só através da união a evolução acontece. E esses seres egóicos começam a se relacionar uns aos outros. Ocorre que quando o ser ele é egoísta, quando ele só pensa em si, ele tem uma dificuldade muito grande
de entender o outro. Ele se projeta no outro. Ele joga suas frustrações no outro. Ele joga suas expectativas no outro. Ele foge de si mesmo porque ainda não consegue se encarar de fato. Porque o egoísmo é uma chaga que faz o ser humano fugir da sua própria realidade. A gente acha que o problema do egoísmo é um problema só relacionado ao que a gente faz aos outros. Não. O egoísmo é uma grande prisão. É uma limitação da tua consciência, é um grau de reflexão pequeno. É uma prisão, é uma limitação. E então, vivendo em sociedade, abusando, o homem começou a se relacionar cada vez mais de forma desequilibrada. Ele não percebia que o seu ser não era apenas matéria. Ele ainda não conseguia perceber que no momento de ódio, no momento de alegria, no momento de comunhão com Deus, outros setores do seu ser entravam em atividade, como o perispírito, conforme a nossa doutrina diz. Um corpo espiritual que nos envolve. Muitos médiuns enxergam auras, que envolvem o corpo, de acordo com a vibração do espírito. Então, conforme nós pensamos, conforme nós utilizamos de toda a energia à nossa volta, ela se manifesta, ela cria, ela plasma, ela materializa lá fora e aqui dentro. Então, nos relacionamentos, também não foge essa regra. Temos centros de forças semelhantes aos que os indianos, aos orientais chamam de chakras, rodas energéticas que movimentam o nosso pensar. E uma dessas rodas, alguns dizem que são 7, no Espiritismo nós chamamos de centros de força, regem a nossa atividade sexual. Mas não só o sexo dessa forma banal, mecânica, como nós estamos acostumados nesse mundo. O sexo como uma força criadora, como uma força revigorante, como uma força capaz de trazer vida, capaz de criar existências, capaz de organizar formas de consciência. E quando o homem egoisticamente busca o prazer, de forma exacerbada, e vejam bem, eu não estou dizendo aqui que buscar o prazer é errado, mas quando nós buscamos o prazer, querendo se utilizar de alguma coisa apenas para proveito próprio, querendo buscar a sua lascívia, a sua satisfação, querendo apenas você está desrespeitando a lei de solidariedade, a lei de união, a lei de amor. Você está desconsiderando o teu próximo e corrompendo o mandamento maior, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não tem como nós amar a Deus sem amar a tua criação, pois a tua criação representa o teu amor, e amor só se conecta com amor. Dessa forma, a providência divina, de acordo com a nossa selvageria de vida, os nossos maus hábitos, os prazeres egoísticos, ela tem formas de providenciar a nossa evolução. Porque o Espírito desperta conforme a sua circunstância de vida. Nós percebemos que os ensinamentos do Mestre Jesus são em circunstâncias, são em momentos, são em exemplos. E uma dessas circunstâncias foi o matrimônio. Foi uma forma de compulsoriamente e voluntariamente, ao mesmo tempo, paradoxal, não é? Unir espíritos, unir consciências de uma forma mais organizada, de uma forma em que, imagine que eu conheça uma pessoa e comece a dividir uma experiência monogâmica, case com ela,
nós vamos ter intimidade. O que é muito diferente de eu sair galinhando, né? Hoje é o termo. De eu sair sem compromisso, na verdade, com outras pessoas. Porque sair sem compromisso é muito fácil, é muito bom. Nós não precisamos pensar tanto em evolução. Deu um problema, acabou o relacionamento? Tchau. Não quero ver a pessoa hoje? Tchau. Baixa o aplicativo de relacionamento do Tinder. Antigamente os mais velhos iam na pracinha, não é? Paquerar. Hoje não, gente. Hoje tem o Tinder, que é um aplicativo, né? Que as pessoas se conhecem online, mas sem a pretensão evolutiva. O que é muito diferente de viver com uma pessoa por anos. E quando nós temos intimidade, nós acabamos conhecendo a pessoa na sua verdadeira expressão. Então, por isso que no ambiente doméstico é tão comum ter discussões, é tão comum ter atritos. Às vezes a gente quebra o pau em casa e vem para casa espírita ver a palestra, né? Ó, tem até casal que olhou um para o outro agora assim, ó. Por quê? Porque conhece. Isso é tudo de bom. Você começa a se perceber no outro, a se analisar no outro. E o casamento para a nossa sociedade, ele é uma coisa muito séria. Ele é uma coisa quase que sagrada. Imaginem muito bem, Cristo é o governador do planeta Terra. É o Espírito responsável por todas as consciências que nesse orbe estão despertando. Por que ele tem esse título? Porque ele alcançou a magnânima capacidade de nos amar. Ele se uniu com Deus. E quando você se une com Deus, você se une com os atributos da divindade. Quais são os atributos? A onipotência, o poder de Deus é ilimitado. A onisciência, ele tem conhecimento de tudo. Soberanamente bom e justo. Infinito, eterno, imutável. Então Cristo, quando ele está unido com o Pai, o teu amor se torna infinito. Nós já temos essa capacidade? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Então o matrimônio é aquele momento em que nós temos a oportunidade de começar a treinar esse amor. Porque veja bem, é diferente de nós fazermos uma obra social de caridade, é diferente de nós desprendermos ali 15 minutos de atenção a uma pessoa que precisa ser escutada. Não, o matrimônio é uma coisa duradoura. É uma coisa, como diz Emmanuel na obra O Consolador, é uma coisa muito difícil. É uma prova difícil o matrimônio. Então os espíritos começam pelo matrimônio, pelos filhos, pelas pessoas mais íntimas, a se amar. E conforme esse amor cresce na família, ele se expande para toda a sociedade, para uma cidade, para um bairro, para um estado, para um país. Todos aqui já ouviram falar do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Chico Xavier? Nós temos um espírito que nos ama a todos aqui no Brasil, que é Ismael, o espírito responsável pela evolução, é como se fosse o presidente da pátria espiritual da nossa nação. Então o amor é uma coisa que ele expande, que ele une, que ele cresce e se manifesta de forma tão maravilhosa no matrimônio. Ocorre que nós temos isso foi só a introdução, gente. O capítulo 22 do nosso Evangelho, que diz assim: não separeis o que Deus juntou.
Estou lá em Paranaíba, lembrando desse tema, né, Edivardo? Nunca tinha feito ele. Tenho 25 anos de idade, né? Que esse tema vai vir para mim? Eu nunca casei, eu nunca me relacionei por muito tempo. Estava com um medo gigante de trabalhar esse tema. E o interessante é que no início eu fui nele com aquela ideia de que o espiritismo seria desfavorável, em tese, ao divórcio. E a questão é justamente oposta. Não que ele peça a promoção do divórcio, jamais. Mas ele preza a liberdade. Nós temos que entender que como nós ainda estamos num nível evolutivo, saindo de um planeta de provas e expiações, onde a guerra tora solta, caminhando para um planeta de regeneração. Regeneração, sabe o que seria regeneração? Imagina que você está lá pilotando a moto doidão na rua. Você cai e machuca. Rala lá todo o corpo. Você vai para um hospital ou para sua casa, passa um metiolate, não é? E espera regenerar. Olha o nosso nível evolutivo. A gente está saindo dos conflitos para começar... Meu Deus, eu não quero mais fazer isso, Senhor. Regenera os meus problemas. A gente ainda precisa de leis? Imagina, né? Estava vindo de Paranaíba para cá. Como sou espírita, jamais violo as infrações de trânsito. Principalmente quando a viatura da Polícia Rodoviária Federal está na frente do meu carro, né? Vi um santo assim, cara. Tinha hora que o carro estava até 80 por hora, eu assim, né? Nós precisamos ainda de lei. Da mesma forma, é o matrimônio. O matrimônio, esse casamento que a gente conhece, ele é uma coisa do mundo. Não é uma coisa de expressão divina. Até porque quando você vai lá casar, você vai num cartório, ou na presença de um juiz de paz, você se compromete espiritualmente com seu parceiro, na hora que você vai assinar o contrato? Regime de comunhão universal ou parcial de bens. Tem uma cláusula que fala assim: eu respeitarei o meu companheiro espiritualmente, pois nós reencarnamos juntos para trabalhar a nossa evolução espiritual na vida passada, os conflitos, e hoje estamos juntos para resolver as inimizades de outros tempos. Existe isso na justiça brasileira? Não. Mas a gente precisa, por quê? Tem que ter um registro para que os nossos filhos possam ter herança, para que nós possamos ter auxílio do governo, para que num caso de pagar pensão alimentícia, que é o que mais dá cadeia no Brasil, tenha lá um papel dizendo, por conta da nossa inferioridade. E quando o divórcio vem? E quando as coisas não dão certo? É uma violação da lei de Deus? Essa é uma questão central do tema de hoje. Quando nos divorciamos, quando alguém divorcia, está indo contrariamente à lei de Deus? E mais uma vez, nosso egoísmo, a nossa imperfeição, tem mania de tornar material o que é espiritual. Qual é a lei espiritual do matrimônio? A lei de afinidade, a lei de amor. Se o amor acaba, se o amor se encerra, existe casamento? Pode estar na mesma casa, pode estar na mesma cama, pode estar nas fotos lá do Facebook, com a família toda sorrindo. Pode ser onde for. Pode fazer uma fachada para os filhos. Mas se o amor acabou, o divórcio já ocorreu. O divórcio perante as nossas leis
é uma mera formalidade do nosso mundo. De forma que, olha o que o Kardec vai falar. Cadê você? E se perguntará um dia se é mais humano, mais caridoso, mais moral, unir indissoluvelmente um ao outro seres que não podem viver juntos, do que lhes dar a liberdade. Se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número das uniões irregulares. Não é? Então, gente, a doutrina espírita, ela prega a liberdade de você fazer o que o teu espírito decidir. Se você não está com vontade, não é obrigado. Gabriel, mas e aí, cara? A gente se uniu porque tem pendências no passado? Ou nos unimos porque temos provas para evoluir no futuro? Como fica essa questão? Passa por cima? Chico Xavier responde assim: se até quando nós temos uma dívida no banco, o banco renegocia a dívida, né? Coloca aquele jurinho sempre meio abusivo. Aumenta o número de parcelas ou a forma de um empréstimo. Vocês acham que Deus também não vai orientar a nossa vida? A gente tem uma ideia muito equivocada de achar que o universo que nós habitamos tende a ser imperfeito, a estar errado. Não, a imperfeição paira na nossa vida porque nós ainda pensamos em perfeição. Quando Siddhartha Gautama, que todo mundo conhece como Buda, e para quem não lembra do termo Buda, basta passar numa lojinha de bijuteria oriental, que é aquele carinha gordinho assim, que está meditando. Ele disse assim, quando ele estava iluminado, quando ele alcançou, melhor dizendo, a iluminação: a diferença minha para vocês é que eu sei que eu sou a luz, que eu estou iluminado. Vocês ainda não. Ou seja, a diferença é que eu acordei desse sono, dessa ilusão. Então, quando nós temos no Evangelho: olhai os pássaros no céu, olhai os lírios no campo, eles nada precisam. Olhai a beleza de um lírio, nem Salomão, na sua melhor veste, conseguiria tamanha beleza da natureza. Por que nos preocupamos? Nos leva ao princípio de que quando nós colocamos na nossa vibração que as coisas estão certas, que as coisas estão em seu devido lugar, que a nossa realidade hoje é fruto de nossos atos de ontem, e que o nosso amanhã será resultado das nossas atividades de hoje, e que para estar bem amanhã nós precisamos estar bem conosco mesmo. Você pode ter matado uma pessoa ontem, você pode ter cometido o crime mais horrendo da história, mas o passado não existe mais, só existe o agora. Então nós temos uma mania tola de desejar coisas ruins. E aí, quando o matrimônio dá errado, a gente tenta incutir a culpa na nossa vida. Alguém, por favor, me responda: qual que é a utilidade da culpa? Que é diferente de arrependimento. Qual que é a utilidade da culpa? Eu sou um lixo, Deus não vai me perdoar. Deita na cama, fica lá remoendo. É inútil. É inútil. Por quê? Depois da sequência de culpa, você vai se arrepender. E quando você se arrepender, você vai voltar no caminho. É como se fosse uma estação de trem. Imagina que você está caminhando para Deus. Está lá no trem. De repente você para. Aí lá na estação você está vendo lá de longe: galera, vai ter um jogo.
Do Corinthians, não, gente, do Corinthians não, porque aí, né, já é demais. Acho que ninguém ia parar para ver esse jogo. Vai ter um jogo do Palmeiras. Né? Aí desce todo mundo correndo. Porque ver o Palmeiras é uma coisa, né, divina. Né? Tô brincando, gente. Kardec era palmeirense. Brincadeira, nem tinha Palmeiras na época de Kardec. Não existia. Não é? Mas você vai lá e desce e vai para a distração. Para os prazeres do mundo. Aí você vai lá e quebra a cara. O que vai acontecer? Vai viver o resto da vida no inferno, no umbral. Não. Você vai voltar, cabeça oca, para o trem. Todo lá destruído. Feliz porque o Palmeiras ganhou o jogo. Mas triste porque você entrou numa ilusão. E o que isso vai mudar na sua ascensão evolutiva? Nada. Absolutamente nada. Por quê? Porque quando nós nos unimos com Deus, o que eu falei agora há pouco? Nós alcançamos os atributos da divindade. Não é que você vai se tornar Deus, não. Acorda, rapaz. É porque você vai estar junto de Deus. Então imagina que Deus é um balão, você não sabe voar. Você entrou no balão com Deus, você vai voar. E quando você alcança a união com Deus, você entra no reino dos céus, que ele é eterno, ele é imutável. O que significa ser eterno? Porque eterno é uma palavra bonita, né? A gente fala, eu te amo eternamente, meu amor. Mentira, né? Assim, ainda não ama, não. É, seu maridão que está aí olhando agora, foi conversa fiada aquele dia. Estou brincando, gente. Mas o que é eternidade? É um estado atemporal. Não tem tempo. Não tem ontem, não tem hoje, não tem amanhã. Não tem. Está tudo... Imagina você pegar toda a evolução do cosmos, bilhões de anos da explosão do Big Bang, criou tudo que existe. Aí a gente assiste no Discovery Channel, no Net Geo, no Fantástico lá, quando vai falar do universo, né? Que é aqueles minutinhos do Fantástico antes do jogo, que eles mostram um documentário. Oh, que beleza, tá. Tudo isso não vai passar de um grande sonho. Nossa, Gabriel, mas eu estou estudando o livro dos Espíritos. É difícil, né? O linguajar do Espiritismo é afiado. Nossa, mas eu estou estudando as obras, estou lendo um monte de coisa. O que vai acontecer com isso? Você está achando que você vai para o céu com uma maletinha? Não, a questão de estar no céu não é levar alguma coisa, é você ser o céu. Cristo já era o céu aqui na terra. Tanto é que ele era o céu na terra, que as pessoas testavam ele. E ele foi testado a respeito do divórcio, do fim do casamento. Então, chegou lá os fariseus, né? O que eram os fariseus? Imagine nós espíritas aqui hoje, de repente a gente empina o nariz. Nós temos a melhor religião, estamos com a razão. O Edvardes que fez a prece é o rabino, tá? O Edvardes é o sumo sacerdote aqui da casa espírita. Só que os fariseus, eles pregavam uma coisa e não viviam. Nem parece nós, né? Parece a gente reencarnado, um pouquinho melhor, né? E o que eles faziam quando vinha Jesus? O que uma pessoa idiota faz quando vê uma pessoa sábia? Idiotices, não é? Não estou falando idiota debochando, não. É que idiota vem de idiotia. Vamos trocar a palavra então, verdade. O que uma pessoa ignorante faz quando vê alguém sábio? Continue ignorante, se não for atrativo. Então o que eles faziam com Jesus? Testavam o mestre. Então chegou lá todo mundo em volta do mestre e perguntou para ele assim: é permitido a um homem devolver a sua mulher por qualquer causa que seja? Os maridos tudo assim, é. Claro que não, né, gente? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? E que foi dito: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher. E não farão mais os dois senão uma só carne.
Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Aí, Gabriel, sabia? Não pode divorciar. Quando a gente lê isso, a gente acha que é. Ocorre que, quando os fariseus se acercaram de Jesus e fizeram essa pergunta, eles já sabiam da resposta. Naquela época, não é, como Moisés tinha vindo antes, o divórcio, ele em alguns casos tinha até pena de apedrejamento. Aí o que Moisés fez? Moisés pegou, né, e falou assim, ó, quer divorciar? Aconteceu alguma coisa? Tudo bem. Mas para divorciar você vai ter que tornar esse ato público, escrito, né? Por isso que tem um cartório até hoje. Cartório não é que você vai lá só pagar caro não para fazer as coisas. Não é para isso só não. É que você torna público. Você deu fé, você deu um registro. Aquilo agora está existindo para os fins jurídicos. E você tem que explicar para toda a comunidade o porquê você está divorciando. Então não é uma coisinha assim, igual hoje, né? Que você desquita assim, ó. Tá fácil hoje, né? Não. Naquela época tinha todo um procedimento. E Jesus, quando responde isso, ele deixa os fariseus tudo assim, ó. Por quê? Ele cita o Velho Testamento. Ele cita Gênesis. Essa é a passagem de Mateus que mais é densa de citações bíblicas. Isso aqui tudo Jesus falou, ó, quer ver? Ó? Por essa razão, o homem deixará senão seu pai, que é aquelas coisas que a gente escuta no casamento, na igreja católica, né? Quando a gente vai lá e escuta. Muitos aqui casaram na igreja católica, porque o espiritismo ele não tem esse dogma de liturgia. Não é? Então, quando ele diz isso, ele dá na lata dos fariseus, porque ele entendia os textos bíblicos. Já pensou, cara, você chegar num protestante, tá lá nosso irmão na igreja, e aí vocês vão começar a falar sobre reencarnação. Aí o irmão protestante vai falar assim, é verdade, porque na questão 132 do Livro dos Espíritos, ele vai falar sobre o objetivo da reencarnação. Eu não concordo com isso, assim, a gente ia ficar assim, ó, ia começar a tremer, né? Como que esse cara sabe disso? Jesus sabia. Ele sabia porque ele havia estudado também. E ele sabia também porque ele era o espírito responsável por mandar os missionários que escreveram os textos bíblicos. Ele sabia ainda porque ele era os textos evangélicos. Já pensou um livro desse, ambulante andando? Jesus, ele era. Ele não precisava falar, mas ele respondeu. E aí o pessoal, mas por que, pois disseram, Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação e que fosse devolvida? Aí eles perguntaram isso que eu acabei de falar de Moisés. Por quê? Naquela época existiam duas correntes. Uma corrente pregava que o homem poderia se divorciar da mulher por qualquer coisa. Ih, mulher cozinhou mal, colocou muito sal na comida, vou divorciar. E uma outra corrente dizia, só pode divorciar se a mulher estiver impedindo o homem de executar as leis mosaicas. Era mais séria. Eles queriam saber se Jesus sabia disso. E ele lhes respondeu, foi por causa da dureza de vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres. Mas não foi assim desde o princípio. Ou seja, o povo era tão selvagem naquela época, tão desequilibrado, que para divorciar tinha que ser uma coisa muito profunda, muito séria. Para a pessoa pensar duas vezes. Então a gente vê que a providência divina, ela influencia no meio material, para que a nossa selvageria não tome conta. Então nós estamos analisando aqui que o casamento, ele é de ordem do mundo. Gabriel, mas por que ele falou, não separeis o que Deus juntou? Deus é cartório? Deus é tabelião? Deus tem papel? Não. Então o texto bíblico está dizendo que você não pode separar as afinidades que Deus colocou umas sobre as outras. Não o título de casamento ou não. Tem pessoas que nunca casaram no papel que são mais casadas que
Uma pessoa que está casada aí 80 anos de vida. Estou brincando, 80 anos é muito tempo. Mas é essa indissolução que nós não podemos perder de vista. É uma união por afinidade. Lembra que eu falei que lá no início, no reino mineral, as partículas, os princípios inteligentes que estavam ali, quintessenciando a matéria, que estavam por trás da matéria, na essência dela, não precisaram se unir a outros seres para chegar no reino vegetal e ser absorvido na planta. E a planta, para avançar na evolução, não precisou ser absorvida pelos animais, num grau de solidariedade. Não falamos que o espírito não retrocede, porque uma vez que ele alcançou tal nível, ele se tornou aquele nível. Ah, mas tem fulano que fala que é paciente. Não tem paciência não, então não chegou lá. Aparentemente chegou, ainda não está lá. Mas quando se chega lá, não consegue voltar. Então nós não podemos separar a evolução das afinidades do espírito. Então quando você está casado e às vezes pensa em encerrar, pensa em divorciar, você precisa consultar a tua própria consciência e pedir para que Deus te fale o que você deve fazer. Porque Deus não nos dá prova que nós não consigamos suportar. E jamais eu seria hipócrita de falar que você errou ou não, ou que você erra ou não de pensar em se divorciar. Jamais teria isso aí. Se eu dissesse isso aqui, eu poderia descer e ir embora, pois eu estaria mentindo, manipulando a plateia de uma forma errada. A evolução de Deus não é um contrato de casamento, mas é um contrato espiritual de união. É livre-arbítrio. É a mesma coisa de você ter um carro e o motor dele para de funcionar. Não está dando certo esse motor. Imagine que o casamento, um membro da família é o carro, o outro membro é o motor. Está dando errado, o carro não está avançando, cara, não tem motor para ir. Vai deixar o motor lá ou vai tirar? O divórcio é uma questão humana, é um direito humano. E que as mulheres foram segregadas na maior parte do tempo e estão alcançando agora um patamar mais igualitário de justiça. O espiritismo ele é tão revolucionário que Kardec falou isso, e essa parte do evangelho, né, Edvardo, não tem instrução dos espíritos, é Kardec que escreveu com a citação bíblica. O espiritismo é tão revolucionário que Kardec, cara, gente, se hoje ainda tem tanto preconceito, Kardec no século XIX, mais especificamente em 1864, ele escreveu sobre isso. Justiça para cada um, liberdade de escolha. Teve uma época que se o homem visse que a mulher cometeu adultério, ele poderia matá-la para lavar a sua própria honra. Já teve época que a mulher não poderia se divorciar do marido. Ou seja, o divórcio é uma questão mundana que vai transitoriamente se alterando ao longo do tempo, porque tudo aqui que existe na matéria é transitório. Teu corpo é transitório, você acha que você está bonitinho igual há 20 anos atrás? Você consegue fazer as mesmas práticas esportivas que há 40 anos atrás? Como eu tenho 25, vocês viram que eu estou usando uma idade maior que a minha, né? Para mim não me colocar no exemplo. Não dá. Esse centro aqui vai virar pó, vai passar o tempo, ele vai ser reconstruído. Espero que dure muito, né, José? Da mesma forma, a concepção do homem também vai mudar. Então hoje o matrimônio está de um jeito. A gente ainda precisa desse regramento. Amanhã ele vai estar de outro. Depois de amanhã ele vai estar de outra forma. Até que os espíritos comecem a se amar de uma forma universal. Já pensou quando a gente se casar, todo mundo aqui no centro? Que delícia. É porque a gente liga muitas vezes o matrimônio a questões sexuais, para ver o tanto que a nossa mente ainda é, né, fechada. Já pensou quando a gente se casar?
Que maravilha, cara. Porque se tem um filho dentro de casa, a mãe, o pai, o avô não ajuda o filho? O filho pode ser a pior pessoa do mundo. Não quer o bem? Não é? Pai, a mãe, a avó, o vô Doralício, né? Vô Doralício. Não quer o bem do filho? Imagine quando nós nos casarmos e toda a sociedade quiser o bem de si. Vai ser o fim das desigualdades sociais. A gente acha que o problema da desigualdade social é o político que está lá no governo. Coitado do político que está resgatando. Vocês não sabem o que ele está resgatando ali. Tenha dó dele. Principalmente quando faz bobeira. Difícil achar um que não faz bobeira, mas tenha dó dele. A gente também faz, né, bobeira? Você acha que o político não vai? Imagine quando todos nós do planeta inteiro formos casados. E vai chegar uma hora que a gente vai querer se casar com outro ser. Com um ser que está além de ser. Já pensou quando você conseguir se casar com Deus? Não foi isso que Jesus fez quando ele fala assim: eu e o Pai somos uma só carne. Ele não fala essa parte. Agora eu peguei outro texto, outro trecho. Uma só carne, um só Espírito, a unidade, mãos dadas. A gente faz tanta coisa errada que a gente tem mania de dividir as coisas, né? Nós não temos preconceitos na sociedade. Nós não enxergamos as diferenças. Se chegar uma pessoa bem mal vestida, a gente vai olhar, pode até não sentir nenhuma coisa ruim pela pessoa, mas vai olhar meio assim: nossa, por que aquela pessoa está daquele jeito? A gente carrega diferenças, carrega dualidades dentro de nós. Com Deus não, é unidade. Por isso que eu e o Pai somos um. Esse um representa a tua união com Ele. Imagine quando nós nos casarmos com Deus. Mas o que a gente precisa fazer antes de casar? Eu não sei, eu nunca casei, responde vocês. O que é preciso? Se apaixonar. Quem aqui está apaixonado por Deus? Tirem essa concepção do mundo de que paixão são flores vermelhas, andar de mão dada e dar beijinhos. Nós estamos na casa espírita, pensa assim, não. Eu sei que você pensou. Como que a gente se apaixona por Deus? Imagina você admirando Deus, desejando estar com Deus, analisando as obras de Deus e aquilo tocando seu espírito de uma forma tão bela que de repente você vai começar a olhar todo o universo e você fala: Deus é tão maravilhoso, mas onde Ele está? Senhor, eu quero te encontrar, pois eu estou apaixonado por Ti. Senhor, será que está naquela montanha bonita? Será que está naquele diamante transparente? Será que está naquela planta resplandecente? Será que está no sol que nos ilumina? Será que está no pôr do sol de cada dia? Será que está na cachoeira, onde a água tamborilha na pedra? Será que está nas nossas pernas, nos nossos braços, nos nossos olhos? Será que está na pessoa que está morrendo lá no velório? Será que está naquela música que nos emociona? Na pessoa que nos pede esmola na rua? Nas pessoas que nos ajudam? Onde está Deus? E aí a gente vai começar a perceber que Ele sempre esteve conosco. Que Ele sempre esteve casado conosco. Nós que divorciamos dele. Não separeis o que Deus juntou. Já está junto, sempre esteve. E aí você vai sentir que dentro de você, que na tua essência, lá no fundo dos teus pensamentos, existe um grande silêncio, que quando você resolve ficar em silêncio para escutar esse grande silêncio, você vai ver que ele vibra, que ele canta, que ele explode. Você vai ver que ele é grandioso, mas ao mesmo tempo ele é pequeno. Você vai ver que ele é colorido, mas ao mesmo tempo não tem cor.
Você vai ver que ele é demorado, mas ao mesmo tempo é curto. Você vai ver que ele é raso, médio, profundo. Você vai ver que você não consegue vê-lo, escutá-lo, degustá-lo, tocá-lo, cheirá-lo. Porque você vai transcender toda a realidade material. Você vai sair da caverna das ilusões. Você vai despertar desse longo sonho. Não separeis o que Deus juntou. Ele está junto de você. E a cada momento que nós realizamos algo contra a lei de Deus, a gente se afasta dele. E a vida é assim, gente. A gente se afasta, volta. Se afasta, volta. Deus é como se fosse um alimento que a gente está aprendendo a degustar. Você come um pouquinho. Ai, não é para mim ainda. Vaza. Aí você vai lá e vê que aquele alimento que você queria também não... Você comeu dele, viveu o prazer, mas cara, tá errado. Aí você volta. Melhorou um pouquinho o sabor. Aí você desiste. Como se fosse as ondas de um mar. Imagine que você é uma onda no mar. Imagine que estar com Deus é o mar todo na calmaria, ele parado. Imagine um mar todo calmo. E quando você se afasta de Deus, vem uma onda. Essa onda jamais existiu. É você sem Deus. Mas essa onda, ela tende a quebrar. Subir, quebrar. Até que uma hora, você vai falar assim: Senhor, eu sou a onda, faz de mim um mar. Senhor, eu sou a onda, eu estou fora de Ti, me traz para dentro de Ti. A onda do mar desfaz-se no mar. E iremos dizer: eu sou Filho de Deus, com Ele eu estou e sempre estarei. Que possamos estar em paz e buscar, gente. Eu sei que é muito difícil. Tem hora que eu falo assim: como que Deus ainda consegue me amar? Ele não desiste da gente. Você pode fazer o que for, Ele está ali. É incrível isso. Você pode ir pelos caminhos mais tortuosos, Ele vai estar ali, porque Ele é o teu pastor. E quando você está junto dEle, nada te faltará. Quando você está junto desse amor, você repousa nos campos verdejantes da consciência tranquila. Porque Ele faz com que a tua onda te leve para junto das águas calmas e tranquilas. E aquela coisa quente é refrigerada. Porque Ele te guia pelas veredas de toda a justiça possível. Apenas pelo amor. Mas ainda assim, quando a gente andar pelo vale da sombra da morte, pelos desvios, imperfeições, tentações, mesmo assim nós não temeremos mal nenhum. Porque a onda, apesar de não ser ainda o mar calmo, a onda faz parte do mar. Então mal nenhum nós temeremos, essa onda vai se quebrar no mar. Porque a tua vara, o teu cajado, a providência divina, as leis que sustentam toda a existência do cosmos, as leis que são imutáveis, hão de nos consolar. Que possamos repousar no teu banquete. Que nosso espírito transcenda do seu júbilo. E que nós possamos adentrar as moradas mais celestes de toda a evolução. É o que nós desejamos nesse momento. Que assim seja.